Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Por incrível que pareça, a coisa deu uma acalmada no mundo, né, na economia mundial. Quando eu estou falando acalmando na economia mundial, eu estou falando acalmando nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é 1/4 do PIB mundial, um país gigantesco, uma economia gigantesca, né? E é uma economia muito rica. E aí a gente tem um governo novo lá do presidente Trump que está trazendo muita instabilidade com políticas ruins. Principalmente as políticas associadas ao comércio internacional. E o que a gente viu foi uma acalmada nisso recentemente. Né? Então, lá no começo de abril, a gente viu anúncios de tarifas enormes, né? Tarifas são impostos sobre importações colocadas sobre parceiros comerciais. Isso aí durou algumas semanas, essa conversa. A Bolsa derreteu, mas o governo manteve a sua intenção de colocar essas tarifas altas. Aí começou a ter uma contaminação no mercado de títulos públicos, uma ameaça de uma crise financeira, e o governo americano deu uma recuada. Recuou, a coisa de fato deu uma acalmada, melhorou um pouquinho, né? Diminuiu aquelas tarifas enormes que estavam sendo colocadas sobre aliados, na verdade, mas elas continuaram altas, mas o resultado foi bem menor do que estava se prometendo inicialmente. E aí, recentemente, na semana passada, a gente teve um acordo, aí, uma trégua nos Estados Unidos com relação à China, né? As tarifas com a China permaneceram bem altas e começou uma guerra de subir tarifa de um lado e de outro, elas passaram de 100%, e aí teve uma trégua agora e elas baixaram a níveis menores, mas continuam altas. E o que a gente viu ali foi uma certa euforia no mercado financeiro, né? O mercado financeiro, a Bolsa Americana perdeu muito com o anúncio das tarifas, ela tomou um tombo gigantesco, e ela vem numa boa recuperação desde ali, e teve uma euforia com a volta, com essa volta aí do acordo, de ter algum comércio, né? Alguma coisa um pouquinho menor em termos de tarifas, para viabilizar algum comércio entre Estados Unidos e China, que são países que têm bastante interdependência quando a gente fala em comércio internacional. Mas e aí, acabou? Será que agora a gente pode falar, olha, passou o pior? Não, né? O principal problema aqui é essa incerteza que essas políticas estão trazendo, porque o que foi feito foi uma pausa. Agora não está nem um pouco claro se vai voltar ao que era antes, se vai aumentar de novo. Eu acho que ninguém sabe dizer direito o que tem na cabeça do presidente Trump. Então eu diria que o grande problema dessas políticas é esse vai e volta, toda essa incerteza que elas estão trazendo. Então você pensa alguém, algum empresário que está pensando em investir, construir uma fábrica, o que vai fazer no mundo dessa incerteza tão grande, principalmente se está ligado ao comércio internacional. Um empresário que está pensando em construir uma fábrica em determinado lugar nos Estados Unidos e precisa de insumo importado, que vai pensar duas vezes, porque esse insumo importado pode ser atingido por uma tarifa, ou mesmo querendo vender para fora, vai pensar duas vezes também, porque pode gerar uma retaliação de algum outro parceiro, e assim por diante. Então, toda essa incerteza que está aí por trás acaba diminuindo o investimento, e acaba jogando a atividade econômica para baixo. Então contribui para a gente entrar numa recessão, que é tudo que está se avizinhando por aí. Nesse ambiente também, os trabalhadores começam a pensar, olha, eu não sei se eu vou ter um emprego daqui a alguns meses. Então as pessoas começam a parar de gastar também, a parar de consumir. E isso também joga a atividade econômica para baixo. E aí gera um ciclo, né? Gera um ciclo de menos atividade econômica. Aí, de fato, você tem perda de emprego como resultado disso, as pessoas deixam de consumir e a economia entra num ciclo recessivo. E é isso que está se desenhando ao longo desse ano, vamos dizer assim. E o problema maior não é só, isso aí não fica circunscrito aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele e a China são as maiores economias do mundo, e os Estados Unidos é 1/4 do PIB mundial, então ele acaba puxando o mundo inteiro junto
com esse tipo de movimento. Outra coisa que eu queria dizer aqui, em particular sobre a economia americana, que acho que não tá longe de estar confortável, é a situação da dívida dos Estados Unidos, da dívida pública, que é muito alta e cresceu bastante ali com a pandemia. Os Estados Unidos estão nessa posição confortável no mercado internacional, no mercado financeiro internacional, porque todas as transações são feitas em dólares. E além disso, o ativo americano, o título da dívida pública americano, ele é visto como super seguro. Então tudo acaba passando ali pelo dólar, pelos títulos da dívida pública americana, e os Estados Unidos têm uma facilidade maior em se financiar, em financiar o governo por conta disso. Só que isso não tem limite, e isso está aparecendo agora nos dados de taxas de juros de longuíssimo prazo, de 30 anos. A gente vê um crescimento muito forte disso, em parte por causa de preocupações com o lado das contas públicas americanas. Então, tá com cara que mais um dessas coisas que a gente está acostumado, que é os Estados Unidos como um porto seguro, isso está claramente se esgotando. Tá? Em parte por conta de toda essa incerteza que vem de política econômica, mas em parte também sobre preocupações com a dívida dos Estados Unidos. Isso aí não tem limite, a capacidade dos Estados Unidos tem limite a capacidade dos Estados Unidos em se financiar. Isso está aparecendo em taxas de juros mais altas que ele tem que pagar para continuar se financiando. E agora, além disso, assim, acho que no começo do governo Trump tem ali um esforço para cortar gastos, mas é um esforço todo atrapalhado, de desmantelar agências e de cortar gastos, mas assim, pelo jeito não vai cortar muita coisa, e tem o risco de desarticular várias partes do governo, porque acho que parece que esse é o objetivo no fim das contas. Tá? É muito menos de cortar gasto, é mais de desarticular partes do governo. E além disso, está se falando aí um corte de impostos brutal. Então, a situação fiscal, que ela já está sendo vista agora com preocupação, eu diria que isso aí tende a piorar com um corte de gastos, corte de impostos, que o governo está ensaiando, já prometeu, o presidente Trump já prometeu na campanha, e o governo está ensaiando já um corte de gastos que estão dizendo que vai ser enorme. Isso acho que joga mais lenha ainda na fogueira da questão da preocupação do lado fiscal. Então eu diria que no curto prazo a coisa deu um respiro agora, mas acho que tem muita água para rolar, principalmente do lado fiscal. Eu acho que uma outra coisa importante que aconteceu foi um rebaixamento da dívida americana, né? A Moody's, que é uma dessas agências de classificação de risco, baixou a nota, ainda é muito boa, né? Mas baixou a nota da dívida americana por conta dessas preocupações aí com o lado das contas públicas. Mas vamos acompanhando aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Também tem nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço.